Bom, estamos de volta e hoje, no Dia do Mestre, a gente vai falar mais uma vez sobre 3 tipos de comunicação dentro das danças a dois e que podem tornar a tua dança mais eficaz. É importante frisar que nós já falamos sobre isso e tem algumas informações que podem colaborar com o conteúdo de hoje lá no Dia do Aprendiz, que sai toda terça-feira, meio-dia. E hoje, quinta-feira, meio-dia, nós estamos falando sobre a visão do mestre, um pouco mais para quem ensina. E se você quer conferir quais são os 3 tipos de comunicação e como a gente vai trabalhar isso com os nossos alunos, como nós elaboramos essas ideias, fica até o final do vídeo. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu, Thiago Oliveira. Jesse Figueiredo. Estamos aqui para mais uma dica no Dia do Mestre e para falar sobre os 3 meios de comunicação que normalmente a gente usa e às vezes a gente nem sabe nas danças. Então, hoje, no Dia do Mestre, a professora vai falar um pouquinho sobre o primeiro meio de comunicação. O primeiro meio de comunicação que já mencionamos na terça-feira, hein? Qualquer coisa, clica aqui no card para ver tudo que a gente conversou naquele dia. Então, a primeira forma de comunicação que abordamos foi o contato físico. Ao final das contas, a gente dança corpo com corpo, assim. E é bem interessante, então, usar esse meio de comunicação que é o corpo. Tanto no abraço, como já falamos em outros dias do Aprendiz e do Mestre, conteúdos aqui do canal, tanto no abraço, quanto o movimento expressivo, quanto a energia e intenção, sim, que eu passo na minha dança. É uma maneira de se comunicar bem efetivo, então você, além de poder estar em alerta, ver esses sinais, você pode tanto dançar apenas com esse contato físico, quanto colaborar com outros meios de comunicação. Exato. Que falaremos também. Exatamente. É interessante frisar que o contato físico nas danças a dois, querendo ou não, ele é inevitável. Concordamos? Se você concordou em dançar com outra pessoa, seja essa pessoa quem for, se for alguém perto de você, alguém íntimo de você ou não, o contato físico, ele normalmente dessa vez eu vou me posicionar e falar que é necessário. As pessoas falam assim, você não se posiciona. Tem muita coisa que eu gosto de deixar aberto, porque eu gosto que as pessoas descubram, né? Eu não falo para ela assim, não, isso você vai ter que fazer. Agora, na dança 2, a pessoa se propôs a fazer uma prática a 2, ela realmente vai usufruir desse contato, querendo ou não. Se ela não quiser dançar com outra pessoa que não seja seu cônjuge, aí já é outra história, tá bom? Tem pessoas que vêm fazer aula com seu parceiro e não trocam, tá tudo bem. Só que querendo ou não, a gente vai ter contato físico. E como esse contato físico acontece, também são outras questões. Quando a gente fala isso para os nossos alunos, que você pode dançar mais próximo, que você pode ter mais contato, que isso vai oferecer mais eficácia, né? Mais uma funcionalidade melhor para a dança, isso às vezes assusta. Então o contato físico, ele se faz presente sim na dança, mas existem formas também de você abordar isso com o seu aluno. Então dá para você pensar em contatos diferentes com a mão, né? A gente já falou sobre isso, inclusive na aula de como dançar com as mãos. Vamos deixar aqui no card. Editor, coloca aqui para a galera, não esquece. Então tem várias formas de você pegar na mão. Se tem várias formas de você pegar na mão, imagina como é abraçar também. Tem várias formas de abraçar. Então dá para deixar mais distante, mais perto, mais alto, mais baixo, por cima, cruzado e assim vai. Então o contato físico, ele é necessário na dança, só que existem várias formas de se abordar esse assunto, né? E uma das coisas que a gente gosta de pensar no começo é que o contato físico com mais distância leva a uma vantagem, né? Oferece um facilitador, que é você ter mais visual. E as pessoas no começo realmente se sentem na necessidade de olhar, né? O que estão fazendo e tal. Até os pés, né? Exato. E a gente até aconselha não olhar para os pés, mas no começo tá tudo bem, a pessoa está se ambientando, né? Está se reconhecendo, Exato. fazendo aquele movimento. Exato. Então, quando ela dança um pouco mais próxima, ela tem essa vantagem, o facilitador do contato visual, que é o nosso segundo meio. Segundo meio de comunicação. Exato. E o visual, então,
é um assunto que deixamos menos detalhado no Dia do Aprendiz para falar hoje, especialmente com vocês. O olhar é uma questão que a gente discute bastante nas aulas porque é muito pessoal e carrega também muitas emoções, como por exemplo a própria vergonha, sim, de olhar, mas se eu vou olhar para os olhos do parceiro ou da parceira, isso depende muito, né, da pessoa, do que queira no momento também, com a pessoa que está no momento dançando. Exatamente. Porém, nós falando de eficácia, achamos que não é necessário olhar no olho para você ter mais comunicação na dança 2. E uma das dicas, uma das coisas que eu faço, né, é ter um olhar panorâmico num ponto neutro, que no meu caso eu entendo que o tronco é uma área bem informativa, né? Ela traz bastante informação com os movimentos e o próprio abraço vem dessa parte, né? Então, eu gosto de olhar um ponto na altura do peito, no pescoço, mas eu não fico focando nesse ponto. Eu abro a minha visão periférica para poder tanto olhar mais embaixo, mais em cima e assim sentir, ver mais os sinais, literalmente ver os sinais. Perfeito. A gente tem preparado já na gaveta um conteúdo que vai vir sobre comunicação visual e como isso pode contribuir na nossa dança, ou seja, tornar isso realmente uma ferramenta funcional. E também podemos falar, inclusive, sobre a visão periférica na dança, porque esse conhecimento que a gente adquire com o tempo, ele é uma coisa que é discutida, que é conversada, porque as pessoas normalmente usam um campo de visão focado, fechado. Né? Fechado, exato, e acabam não usando isso que a Gé falou, que é essa amplitude na visão, esse alcance de perceber o que está acontecendo lá embaixo, aqui em cima, sem precisar mudar a tua atuação, o teu campo de visão. E agora falando um pouco sobre o que a Gé falou, sobre a altura, se a moça ou quem é conduzido no caso, é mais alto, você pode ainda manter o seu campo de visão alto, ou você pode deixar o seu rosto alto e deixar o seu olhar um pouco mais baixo, se o rapaz ou o condutor é mais baixo que você. Então essa questão da altura do olhar vai muito de acordo com a sua altura, né? Então cada um vai ter uma realidade. Se eu for mais baixo que a professora, ela vai ter um olhar direcionado. Ou se eu, que é muito provável, dançar com um condutor mais alto, né? Que é normal. Se eu ficar assim, talvez não seja muito interessante. Então, no caso, eu vou manter uma postura neutra da minha coluna, da minha cervical, mas eu vou direcionar meu olhar para onde eu achar que eu vou receber mais comunicação mesmo. Exato. E se ela quiser, ela pode trocar olhar com a pessoa, porque é só ela mudar um pouquinho o campo de visão dela, mas ao mesmo tempo ela consegue deixar aqui no peito de uma forma neutra. Então, essa questão do olhar é muito particular. Porque quando a gente fala para a pessoa que para ela ter conexão, para ela sentir, ela precisa olhar no olho quase que não sai, saiu profundo esse, no olho, faz um zoom aí, editor, no olho. Quando a gente fala isso para os nossos alunos, a gente está sem querer limitando eles, né? A gente está falando que eles não vão conseguir sentir graças a um monte de coisas que eles tiveram na vida e aí graças a isso eles são tímidos, né? Eles foram bulinados na escola, né? Sofreram bullying e aí, brincadeiras à parte, faz sentido se você parar para pensar que cada um tem uma história. A pessoa, às vezes, tem algum trauma, né? Ela, às vezes, não quer olhar no olho da pessoa porque ele é casado e acha que a esposa dele vai ficar com ciúme. Enfim, tem vários contextos diferentes. E quando você diz para o seu aluno que para ele sentir ou para ela sentir, ele tem que olhar no olho, ela tem que olhar no olho, você naturalmente fala para essa pessoa que ela é incapaz de sentir. Para pensar. Isso não muda o fato de que se ela experimentar e de repente gostar, pode ser que seja um mundo novo, uma nova descoberta. Mas você não pode falar que ela só pode sentir, que ela só vai conseguir sentir se ela fizer isso. Entende? Então é uma via de mão dupla aí. Pode ser tão generoso quanto perigoso. Ela pode descobrir um mundo novo, falando assim, nossa, como é delicioso olhar no olho. Eu trabalho há mais ou menos 15 anos, se não for mais, com a dança. Eu sou um cara que tem a minha timidez, tem o meu nível de timidez. E por mais que eu trabalhe com a dança, eu não olho 100% no olho. Eu olho de vez em quando eu olho para baixo.
Olhar o tempo todo no olho, para mim, me provoca um pouco de timidez, né? Então, você tire aí suas conclusões. Dizer para os seus alunos que é A ou que é B, ou dar opções diferentes, eis a questão. E a terceira maneira de comunicação eficaz na dança é a marcação. E como eu já falei no Dia do Aprendiz, é uma pauta que a gente tem entre essas duas pessoas que estão dançando, condutor, conduzido, sobre manter uma frequência desse diálogo que acontece com o corpo. Então a marcação vai nos manter conectados e comunicados, mesmo que por alguma questão, seja uma movimentação, seja alguma situação, algum dos dois perca aquele contato físico e visual. Mantendo a marcação, você acaba então mantendo essa frequência e logo se reconectando a qualquer hora. E a gente já fez um exemplo, podemos repetir brevemente aqui. No Dia do Aprendiz fizemos um exemplo bem simples que vamos fazer agora. Por exemplo, estamos em música, mas vamos fazer 3 marcações, o que conhecemos como contratempo, tá bom? Se quiser saber mais também, clica no card que tem vídeo disso também, hein? Vai lá, estruturas rítmicas, vamos fazer contratempo. Contratempo. Mantendo essa frequência, não vamos continuar com o contato físico, estamos separados, nem o visual. Eu vou para um lado, ele vai para o outro. Vamos supor que realmente a gente quer, sei lá, girar. Mantendo essa marcação, na hora que os dois se procurarem para se reconectar até no físico, estamos no mesmo momento. Exatamente. A marcação é uma forma da gente se manter no mesmo ritmo. Vamos fazer uma analogia. Vamos imaginar que tem 2 carros numa rua e eles estão sem celular. Eles não conseguem se comunicar um com o outro. E eles estão avisando que daqui tantos quilômetros ele vai precisar parar num posto para abastecer. Só que ele não consegue avisar o parceiro do lado que está no outro carro. E aí, eles andando em velocidades diferentes não vão conseguir se comunicar. Por mais que essa situação não pareça muito segura e nem muito inteligente, imagina comigo. Então vamos lá. 2 carros e um está querendo avisar para o outro que daqui a tantos negócios lá ele vai ter que abastecer o carro dele. E aí, vamos aproximar para contar essa história para a galera. Ele tá ali e ele fala assim, ó, só tem um tracinho de tanque, eu vou precisar abastecer. Só que para essa comunicação ficar eficaz, para ser interessante, eles vão precisar andar no mesmo ritmo. Então, a forma do outro alcançar, né, dele conseguir ler os lábios, dele conseguir ouvir a voz dele, é se eles estiverem um do lado do outro. Por mais que essa situação pareça meio estranha, diferente, é só para vocês entenderem que quando a gente está dançando, somos 2 carros procurando a mesma velocidade, para que a gente possa se comunicar. Então, o contato físico nos ajuda a conectar, né, a se comunicar, o visual também, e a marcação engloba tudo isso, porque o visual e o físico, eles contribuem com a frequência da marcação. Então, quando a gente conhece determinadas estruturas rítmicas, fica mais fácil de se afinizar. E quando não conhece? Quando alguém está começando? Eu, por exemplo, teve um evento recentemente que eu dancei com uma moça que nunca tinha dançado e ela conseguiu dançar através do meu contato físico, do nosso, né? E através do que ela estava vendo. Então, isso a ajudou a perceber a velocidade que a gente estava marcando. E assim eu consegui alterar a velocidade da marcação, ou seja, outras estruturas rítmicas, graças à comunicação física, comunicação visual. Juntou com a frequência da marcação, a gente teve uma dança deliciosa. Bom, então finalizamos por aqui, chegamos então nesse resultado, esclarecendo quais são as 3 formas de comunicação nas danças a 2. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. E se então fez sentido para você e gostou, deixe seu like para fortalecer o canal, se inscreva para estar por dentro das novidades, ative o sininho para receber as notificações e a gente se vê no próximo conteúdo. É isso aí, um beijo, um abraço e até mais.